Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Um bom domingo de Páscoa para você e para sua família. E eu gostaria de compartilhar com vocês hoje um pouco sobre a Páscoa. Três pensamentos iniciais para nós meditarmos juntos sobre a Páscoa. O primeiro, qual é a origem da Páscoa? Segundo, qual é o significado da Páscoa? Terceiro, por que nós cristãos comemoramos a Páscoa? Primeiramente, nós veremos qual é a origem da Páscoa. A origem da Páscoa nós conseguimos identificar no livro de Êxodo. Nós lemos no capítulos 1 e 2, o povo sendo escravizado no Egito e o nascimento de Moisés. O povo foi escravizado no Egito, depois que Israel e José e toda a sua família foram morar lá em razão da fome de Canaã, posterior à história de José. Nos capítulos 3 e 4, nós vemos o chamado de Moisés e seu retorno para o Egito. Moisés tinha ido para a terra de Midian e depois retornou ao Egito para livrar o povo. Deus o chamou para livrar o povo da escravidão. Capítulos 5 e 6, nós vemos a opressão egípcia e o anúncio da libertação, mediante as maravilhas de Deus. E nos capítulos de 7 a 12, nós vemos as 10 pragas do Egito e o Êxodo. E a Páscoa, nós identificamos que se dá exatamente no versículo 11, no versículo 1 do capítulo 11 de Hebreus. Então disse o Senhor a Moisés: enviarei ainda mais uma praga sobre o faraó e sobre o Egito. Somente depois desta ele os deixará sair daqui e até os expulsará totalmente. Essa 10ª praga é a praga que iniciou a Páscoa. Essa data foi a data que para os hebreus eles comemoravam a Páscoa, como nós veremos a seguir. Então a origem da Páscoa se dá na cultura israelita diante do povo hebreu no Egito. Eles comemoram exatamente a saída do Egito, né? A libertação do Egito. Segundo, qual é o significado da Páscoa? Aqui nós leremos alguns textos para nós identificarmos qual é o significado da Páscoa. Êxodo capítulo 11, de 4 a 6. Disse, pois, Moisés ao faraó: assim diz o Senhor, por volta da meia-noite passarei por todo o Egito. Todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho, e também todas as primeiras crias do gado. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes, nem jamais haverá. Esse é o anúncio da 10ª praga do Egito, a morte dos primogênitos. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes, nem jamais haverá. Pesado, não é, irmãos? O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Êxodo 12, de 1 a 3. Êxodo 12, de 5 a 7 também. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Essa palavra passarei é a palavra que para nós seria a Páscoa. A palavra Páscoa, no hebraico Pessah. É interessante que o sentido literal desse termo, que para nós é a Páscoa, significa passagem, passar por cima. E foi exatamente o que aconteceu. O Senhor passou adiante, o Senhor passou por cima
das casas que tinham esse sinal nas suas portas. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família, sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de sopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta e passará sobre aquela porta. E não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Então, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço, e também todas as primeiras crias do gado. No meio da noite o faraó, todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram, e houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não houvesse um morto. Qual é o significado da Páscoa, então? O significado da Páscoa, na cultura judaica, na cultura israelita, é a libertação do povo hebreu da escravidão no Egito. A passagem do Senhor no Egito. Pessah, a passagem do Senhor no Egito. O êxodo, que significa a saída do povo do Egito. A libertação da escravidão e a saída do povo do Egito em direção à terra prometida, em direção a Canaã. O que salvou os hebreus da morte? Não foi seu próprio mérito. Não é por obras. Não foi o mérito deles. Não foi porque eles, mesmo escravos, trabalhavam bem. Não é pelo próprio mérito. Não foi sua nacionalidade. Não foi por serem o povo de Deus. Não foi por serem o povo de Israel, a nação prometida. Não foi sua religiosidade. Não é porque eram filhos de Abraão, toda essa religiosidade. Não foi por isso. O que salvou os hebreus da morte não foi sua religiosidade. Não foi seu líder, não foi Moisés que salvou o povo da morte. O que salvou os hebreus da morte foi o sangue do Cordeiro. Nós lemos que o Senhor passou por cima, passou adiante, porque viu o sangue desse Cordeiro sem mancha, desse Cordeiro sem defeito, passado entre as portas das casas. Então, o que salvou os hebreus da morte foi o sangue do Cordeiro. Terceiro, por que nós, cristãos, comemoramos a Páscoa? Analisemos algumas questões antes de respondermos essa pergunta. Nos recordemos que, por intermédio de Cristo, nós recebemos o perdão pelos nossos pecados, a libertação do pecado que nos escraviza, a justificação, a absolvição do juízo divino, a salvação, a vida eterna. Dentre tantos benefícios que nós recebemos por intermédio de Cristo, quando entregamos a nossa vida ao senhorio de Cristo, nós recebemos muitos benefícios e eu listei esses 4 para nós apenas. Mas são os 4 fundamentais que nós nunca devemos nos esquecer disso. Comemoramos a ressurreição de Jesus Cristo. Por que nós cristãos comemoramos a Páscoa? Nós comemoramos a ressurreição de Jesus Cristo. Jesus, ele tomou o nosso lugar na cruz. Ele morreu, literalmente morreu. Porém, ele ressuscitou ao terceiro dia. E o terceiro dia é o dia que nós comemoramos a Páscoa, o dia em que Jesus ressuscitou. O nosso Jesus não permaneceu morto. Se assim fosse, que esperança teríamos? O nosso Jesus, ele ressuscitou. Nós cremos em um Jesus vivo, vivo e que voltará para nos buscar. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles, os seus discípulos, e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Isso está em Atos capítulo 1, versículo 3. Depois da sua morte na cruz, foi sepultado no sepulcro de José de Arimateia e ao terceiro dia ressuscitou. Isso nós podemos ver no livro de Atos capítulo 1, versículo 3.
Por que nós cristãos comemoramos a Páscoa? Comemoramos a ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e nele depositamos nossa esperança. Esperança é uma ação. A esperança é o ato de esperar aquilo que se deseja. É o ato de esperar aquilo em que nós temos fé. Então, em Cristo, nós esperamos e depositamos aquilo que nós desejamos, que é passar toda a eternidade ao seu lado. Nós comemoramos a Páscoa exatamente por isso, porque em Cristo, ressurreto, nós temos Ele como nosso Senhor, nosso Salvador, e nele nós depositamos toda a nossa esperança. A nossa esperança é a esperança de vida eterna, e a Páscoa nos traz isso à memória. Traz à memória que a nossa vida passa, o tempo passa, mas a esperança que nós temos é que nossa vida não se baseia apenas aqui nesse mundo. Nós temos a eternidade mediante Cristo Jesus para desfrutar com Ele durante um período interminável de tempo, onde o tempo não mais vai existir, mas desfrutaremos a eternidade com Cristo. Jesus disse o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Isso Jesus disse para Marta, irmã de Lázaro. Mas eu queria trazer para nós isso. Jesus, ele é a ressurreição e a vida. Jesus, ele ressuscitou e por meio dele nós também ressuscitaremos. Por meio dele, nós também temos a vida eterna. Nós recebemos esse presente da salvação. Recebemos o presente da santificação. Recebemos o presente da vida eterna. Aquele que crê em Cristo, ainda que morra fisicamente nesse mundo, viverá eternamente com Ele. Aquele que crê em Cristo não morre eternamente. Isso é Ele mesmo que diz. E não sou eu que pergunto. Jesus Cristo pergunta: você crê nisso? Você crê? Você deposita sua esperança nisso? Nós comemoramos a Páscoa exatamente por isso, porque nós cremos firmemente nisso. Nós entregamos nossa vida para Cristo. Quando nós enxergamos a cruz de Cristo, quando nós vemos a cruz de Cristo e nós caminhamos observando a cruz de Cristo, eu queria trazer para nós algumas aplicações sobre o tema da nossa meditação de hoje. Hashtag Fique em Casa. Estamos passando por um período de uma Páscoa um pouco atípica. Uma Páscoa em que nós não podemos sair, uma Páscoa em que é prudente ficarmos em casa em razão de um vírus, uma Páscoa que a orientação é fique em casa, um dia de Páscoa em que não se ouve falar muito de chocolate, nem de coelhinho, uma Páscoa um pouco diferente das demais que nós já estávamos acostumados. Uma Páscoa em que a Igreja do Senhor Jesus ficará em casa. Não por isso deixa de ser igreja, mas uma igreja que cultua a Deus de sua própria casa. Quero frisar que esse período de isolamento que estamos passando é de um isolamento prudente. É correto ficarmos realmente em casa e para nos prevenir de nos infectarmos com esse vírus e também para não infectar outras pessoas com esse mesmo vírus também. É um período de prudente isolamento. E eu queria trazer essa meditação para nós hoje. Hashtag Fique em Casa nessa Páscoa. Primeiramente, o que posso fazer nessa Páscoa? Hashtag Fique em Casa. O que eu posso fazer nessa Páscoa? Segundo, o que eu preciso fazer nessa Páscoa? E terceiro, como aplicar seu significado em minha vida, na minha casa, hoje? Primeiramente, o que posso fazer nessa Páscoa? Olha, meu irmão e minha irmã, eu vou sugerir algumas coisas que nós podemos fazer na nossa casa. Primeiro é comer chocolate. Comer chocolate não é pecado. Não é pecado comer chocolate na Páscoa. Nós podemos comer chocolate sem problema algum. Nós também podemos presentear
as pessoas da nossa família nesse dia de Páscoa. Nós vivemos em uma cultura no Brasil onde é comum presentear com chocolate nesse dia. Isso não é pecado. O erro está em não entender o significado da Páscoa, mas não é pecado presentear também na Páscoa. E a outra sugestão é ter um tempo prazeroso com minha família. Você ter um tempo prazeroso com sua família também. Isso nós podemos fazer na Páscoa, dentre outras coisas também. Mas é importante termos tempo de qualidade para nossa família nesse dia. O que preciso fazer nessa Páscoa? Hashtag fique em casa, o que eu preciso fazer nessa Páscoa. Trazer à memória o seu significado. Não é pecado comer chocolate, não é pecado presentear. Porém, nós precisamos trazer à memória o seu significado. Trazer à memória o significado da Páscoa, que é a ressurreição de Cristo. Nós precisamos comemorar a ressurreição de Cristo. Esse é um ato de alegria, comemoração pela ressurreição de Cristo. É um dia para sermos gratos por isso. Agradecermos a Jesus, sermos gratos a Deus. É um dia de ensinar a minha família. Eu preciso ensinar a minha família nesse dia da Páscoa. Êxodo capítulo 12, de 24 a 27, diz o seguinte, acerca da Páscoa, Deus orientando o povo de Israel sobre o anjo da morte que passaria ali. Obedeçam a estas instruções como decreto perpétuo para vocês e para seus descendentes. Olha que interessante. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem essa cerimônia. Celebrem envolve alegria. Quando seus filhos lhe perguntarem, o que significa essa cerimônia? Responda-lhes, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Muito interessante. Obedeçam como decreto perpétuo. Isso para o povo hebreu. Quando seus filhos lhe perguntarem o que significa essa cerimônia, responda-lhes é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que deu-lhes o livramento, que deu-lhes a saída do jugo da escravidão. Irmãos, a ressurreição em Cristo nos deu exatamente isso também. E o que nós temos ensinado aos nossos filhos acerca da Páscoa? Temos trazido isso à nossa memória? Temos ensinado a nossa casa acerca disso? O real significado da Páscoa? Alegrarmos-nos com isso, com a nossa família. Alegrarmos-nos porque Jesus é ressurreto, Jesus ressuscitou. Irmãos, como aplicar então o significado da Páscoa em minha vida? Como aplicar o significado na minha vida? Como você pode aplicar o significado da Páscoa na sua vida? Primeiro, falando com Jesus. Jesus ressuscitou. Jesus não está morto. Jesus ressuscitou e ascendeu aos céus, e por meio do Espírito Santo que Ele enviou a nós, nós podemos falar com Ele por meio das nossas orações. Falar com Jesus é orar. Falar com Deus. Aplicando o significado da Páscoa em minha vida, hoje eu posso falar com Jesus. Esse Jesus que ressuscitou, que é o significado da Páscoa. Fale com Jesus. Seja grato. Eu preciso ser grato. Eu aplico o significado da Páscoa em minha vida sendo grato, agradecendo a Jesus por ter tomado o meu lugar, por ter morrido em meu lugar. E por conta da ressurreição de Cristo, eu também ser grato a Ele, porque nós também temos essa esperança da ressurreição e a vida eterna com Ele. Celebrando a Páscoa. Celebração envolve alegria, como já dissemos. Então, é um momento de festa, é um momento de alegria, porque Jesus ressuscitou. A Páscoa é a comemoração da ressurreição de Cristo. Desenvolver e aperfeiçoar minha comunhão com Deus. Eu posso aplicar isso na minha vida. Hoje, na Páscoa, eu falo com Jesus, sou grato a Ele, celebro a ressurreição de Cristo e desenvolvo e aperfeiçoo a minha comunhão com Deus. Desenvolvo e aperfeiçoo a minha comunhão com Cristo.
Trazer isso à memória é extremamente importante. Permitir que a esperança proveniente de Cristo tome minha mente e meu coração. Em Cristo nós temos essa esperança, nós temos esse desejo. Em Cristo nós temos a certeza de que não morreremos eternamente. E isso deve invadir a minha mente e o meu coração. Irmãos, essa alegria, essa esperança. Eu preciso permitir que essa esperança, ela tome a minha mente e o meu coração. O que salva homens e mulheres da condenação e morte eterna? Não é seu mérito próprio, assim como o judeu. Não é o mérito próprio, não é por obras, para que ninguém se glorie. Não são suas precauções ou suas prevenções. Precauções e prevenções são prudentes, mas não livram ninguém da morte eterna. Precauções e prevenções são essenciais, mas não podem livrar nem eu e nem a ninguém da morte eterna. Não é a sua nacionalidade. Não é porque você é brasileiro, porque você é alemão, porque você é israelita. Não é a sua nacionalidade. Não é sua religiosidade. Não é porque eu sou crente, eu vou para a igreja todo domingo. Não é porque eu sou crente e tenho acompanhado os cultos online. Não é minha religiosidade. Não é o seu líder, não é o meu líder. O líder está junto conosco. O líder é aquele que está conosco, sendo usado por Deus para conduzir o povo de Deus até Jesus, no caminho. Ele está junto conosco, nos conduzindo para Cristo. Mas não é o líder que salva a humanidade da condenação e morte eterna. O que salva os homens da condenação e morte eterna continua sendo o sangue do Cordeiro. Continua sendo o sangue do Cordeiro. No Egito, quando o Senhor passou para executar o juízo, o que o fez passar direto pelas casas dos israelitas foi o sangue que estava nas portas. O sangue de um cordeiro sem defeito, de um cordeiro sem mancha. O que continua salvando vidas, o que continua livrando homens da condenação e morte eterna, continua sendo o sangue do Cordeiro. O que continua sendo essa bênção para a humanidade é o sangue do Cordeiro. E o Cordeiro Pascal é Jesus Cristo. Jesus Cristo foi sacrificado como Cordeiro Pascal. Jesus Cristo, ele se entregou ao sacrifício. Por meio do sangue de Cristo, nós somos salvos, nós somos libertos, nós recebemos o perdão de nosso pecado. Você crê nisso, meu irmão? Você acredita nisso? Então desfrute dessa alegria no dia de hoje. Celebre a Páscoa, porque o sangue do Cordeiro continua salvando vidas. Amém? Que Deus possa nos abençoar nesse dia. Que o Senhor nos ajude para que nós possamos, não apenas hoje, trazer isso à memória, mas que isso seja constante no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida. Que nós possamos nos recordar de quem nós somos em Cristo Jesus. Que nós possamos nos recordar de que foi pago um alto preço em nosso lugar. E o preço foi pago por Cristo. Que nós possamos sempre trazer à memória e viver de acordo com isso. Que Jesus, ele está vivo. Ele é ressurreto. E por meio disso, por meio desse Cristo ressurreto, nós temos a esperança que invade nosso coração e nossa mente, que nos faz transbordar de alegria. Amém? Tenha uma Páscoa abençoada e desfrute de momentos maravilhosos com a sua família. Amém? Em nome de Jesus.